connosco o Rui Manhoso, nascido em 1942, nascido e residente em Santarém, apesar de hoje em dia desenvolver a sua atividade mais fora de Santarém, e atualmente é diretor da Federação Portuguesa de Futebol. Mas, antes disso, muita coisa se passou na sua vida, de alguma forma já extensa. Estudou inclusivamente no Liceu, na altura Liceu Nacional de Santarém, hoje Escola Secundária Sá da Bandeira. Que recordações é que lhe trazem esses tempos de juventude? É sempre bom recordar a juventude. Por um lado é bom, mas por outro lado pensamos que passaram muitos anos e algumas das situações que vivi nessa época no Liceu perdi-as no tempo. Mas tenho como recordação a boa camaradagem, um bom ambiente que havia no Liceu nessa altura, um ambiente diferente daquele que noto agora, acompanhando os estudos dos meus filhos e dos meus netos, agora netos já, bem diferente daquele tempo. Não estou a dizer que este é pior ou melhor, não. Eles evoluíram, os tempos evoluíram, mas era um tempo muito especial. Eu deixo para o mal. Mas, e Santarém, como é que era Santarém desse tempo? Que diferenças é que nota entre Santarém desse tempo e Santarém de hoje? E agora não estou a falar em questões políticas, nada disso, estou a falar na vivência da cidade. De facto, a cidade desenvolveu-se. Antigamente, nós passávamos pela cidade e éramos altamente logo conhecidos e conhecíamos quase que éramos uma família, porque nos conhecíamos praticamente uns aos outros. Neste momento, obviamente que é diferente. Santarém passou, em minha opinião, a ser quase mais um dormitório de Lisboa, numa cidade que a pouco e pouco se foi desenvolvendo. Eu acho que a nossa cidade está a desenvolver, mas demorou muito tempo a conseguir esse objetivo do seu desenvolvimento. De qualquer forma, é uma cidade bonita, uma cidade que dá gosto de viver nela, tem boas condições, não vivemos aquelas situações de Lisboa, estamos muito fora dessa situação. Mais calmo, não é? Muito mais calmo. Mesmo na própria noite, às vezes até pensamos que estamos a viver, sei lá, no campo, do que propriamente na nossa cidade. É uma cidade que se despovoa e o nosso centro da nossa cidade é às vezes aflitivo nós darmos uma volta pela nossa cidade à noite, mas a verdade é o seguinte, é que quando eu me desloco para outros locais, quase todos nos queixamos da mesma situação. Aquele centro da cidade deixou de praticamente existir para existir os cafés dos bairros onde as pessoas vão. É outra maneira de vivência. E há uma vivência mais à volta e fora dos respectivos centros, não é? Depois dos estudos veio a vida profissional. Depois dos estudos, houve uma empresa, a minha atividade era ligada à área de contabilidade. Houve uma empresa que durante muitos anos, aqui na região, que era uma empresa chamada Branquinhos, que tinha diversos setores, e aí vivi durante todos esses anos nessa empresa, sem nunca perder o meu gosto que tinha por a atividade desportiva, digamos em bom da verdade. Mas tinha nessa empresa que estava à frente dela, nesta área, alguma liberdade de ação que me dava às vezes para poder fazer outro tipo de atividades. Só saí dos Branquinhos 2 vezes, uma para cumprir o serviço militar e a outra durante 3, praticamente quase 4 anos estive ausente da empresa, mas a empresa teve o cuidado, o que não era normal, de deixar o lugar reservado para quando viesse poder continuar. E depois voltou? E depois voltei. Voltei, a seguir continuei nos Branquinhos, a certa altura, não sendo eu, não tem nada a ver com a política, porque tenho uma tendência para pensar que esta política das nossas cidades devia ser mais a defesa e a unidade de todos os partidos da nossa região do que propriamente estarmos divididos em questões políticas. Mas a verdade é que, isso tanto na nossa região como a nível do país. Mas a verdade é que fui convidado por um partido para concorrer a uma junta ainda nessa altura como independente e filo.
com agrado, não ganhei, portanto fui com agrado, não ganhei, e depois fui convidado pelo próprio Presidente da Câmara dessa altura para se poderia, como a empresa dos Branquinhos, eu estava mesmo já na fase de saída, se poderia ir para a Câmara, para a área do desporto. E isso em que ano, mais ou menos? Nos 67, 68, talvez, por essas áreas, 70, talvez. Nessa altura, posso dizer um disparate, Noronha de Azevedo já era Presidente de Câmara, não? Já tinha sido. Era o Noras o Presidente da Câmara, portanto eu não me recordo quando é que o Noras esteve. Então isso será bastantes anos depois, não é? Foi uns anos depois. E pronto, foi uma experiência. Depois eu comecei a ser muito conectado só com o futebol. Tinha ali umas certas dificuldades quando aparecia em qualquer representação da Câmara e quando as pessoas de outras variantes, de outro desporto, desde a colombofilia, de outras situações, me queriam mais falar comigo do futebol do que propriamente naquela missão que eu lá ia falar. Mas porquê é que pensa que o futebol de algum modo se foi colando à pele? Colando à pele, talvez porque durante alguns anos pratiquei futebol como jogador, não era bom jogador, digo já, nos Leões de Santarém. E chegou a jogar também no União de Santarém ou foi só fundador e dirigente? Só fui fundador e dirigente. Pronto, e depois a partir daí apareceu esse facto, esse peixinho de ligar-me, ficar ligado ao futebol e nunca mais saí. Mas gostava de dizer que durante este período em que fui diretor da associação, eu penso que percorri quase todas as coletividades, desde os bombeiros, desde convites que tive para entidades particulares ligadas a diversos setores, no que se refere à terceira idade, quer com crianças, na área das tesourarias, na área das assembleias gerais, enfim, praticamente tenho a consciência absolutamente tranquila, que a família, se calhar, sofreu aqui um pouco com esta situação, para não dizer muito, mas nunca fiz nada que não lhe dissesse o que é que estava a fazer. Isto é, mesmo nesta última parte, quando fui para a Federação, tive o cuidado de antes, quando foi feito o convite, de falar com eles. Perguntar a opinião que eles tinham. Porque praticamente era a primeira vez que eu saía durante uma temporada daqui dos nossos sítios. Mas ainda há a parte mais inicial. Desculpa ter adiantado. Não tem problema nenhum, as conversas são mesmo assim. Mas a parte mais inicial, esse gosto e essa ligação ao futebol vem desde terra e idade, não é? A jogar primeiro, mas depois também... E depois como fui diretor da União de Santarém, sem ser presidente, mas ligado à área desportiva, mesmo da União não, dos Leões de Santarém, à área desportiva do futebol jovem. E foi aí que me iniciei, foi no futebol jovem dos Leões de Santarém, muito ligado, foi talvez a experiência mais dura que eu tive, porque naquela altura era mesmo duro ser dirigente, como é ainda duro ser dirigente. Por motivos diferentes, não é? Por motivos diferentes. Eu tive o cuidado de ganhar aqui uma boa experiência do que é os problemas de clubes como o Santarém. Mas antes dessas maiores dificuldades, digamos assim, como é que foi a experiência de ser fundador de um clube como o Atlético, o Clube da Avenida, na Avenida dos Combatentes? Já não lembrava desse, é verdade. Eu morei muitos anos. Foi a primeira experiência de dirigente, não? Eu durante muitos anos morei na Avenida dos Combatentes. E fazíamos o futebol, o chamado futebol de rua, ali na frente da rua. Chegámos à conclusão que havia muitos jovens com habilidade ali na avenida. Então, do futebol de rua e daquelas brincadeiras de rua, resolvemos, porque não inscrevermos na Associação de Santarém, ter uma equipe de futebol e assim foi. E durante alguns anos tivemos uma equipe de futebol, só para o futebol jovem. Muito embora também praticasse, as velhas guardas praticavam o seu futebol, mas eram os moradores que ali viviam. Portanto, era só das pessoas que ali viviam naquela zona, não é? Eu lembro que havia... Naquela zona que era conhecida, hoje há menos, pela Aldeia dos Macacos. Exatamente, pela Aldeia dos Macacos. E tínhamos aqui diversos opositores interessantes nesta altura, como era ali do Matador, como nós dizíamos, era
Os rivais, o Matador, a Rafoa, a Ribeira de Santarém, todos aqui estes bairros eram apetidores. Que terminava como sempre, e como ainda acontece aqui nesta escala destas velhas guardas, sempre com a velha refeição, com o velho almoço, da confraternização. Como bom português tem que acontecer. Tem que acontecer. Mas isso era numa altura em que a cidade e os seus residentes conseguiam ter e produzir, neste caso, jogadores para as equipas locais. Sim, depois porque é que aquilo não vingou? Porque o ideal desta gente não era jogar bem na Avenida dos Combatentes. Jogar na Avenida dos Combatentes é o prazer do seu bairro e defrontar as pessoas do seu bairro, mas sempre com características particulares. Depois, com uma académica, com um Santarém pujante e com uma académica pujante, tal e qual como acontece agora, não evoluímos muito mais disso, procuraram estes dois clubes e era por estes clubes. E aqui havia outra rivalidade, que era a nossa rivalidade de estudantes, que me recordo, podemos contar a Académica de Santarém, que começávamos a discutir isto no liceu, que amanhã vou defrontar e aquelas lutas, aquelas picardias próprias da idade, que dava assim um certo gozo, digamos, quando os jogos entre o Santarém e a Académica se disputavam. E os Leões, naquela fase, isso foi uma fase mais embrionária, depois os clubes eram os Leões da cidade e o Operário, não é? O Operário e a Académica e o Grupo de Futebol de Empregados resolveram fazer-se reuniões, porque sentíamos que um clube, se fosse apoiado por todos, teria muito mais força para... E valeu a pena acabar com os Leões? Eu se fosse nesta altura dizia que não. Eu se fosse nesta altura dizia que não. Porque nunca conseguimos ter um clube bem formado, um clube com alguma certa elevação, porque vivemos num local onde depois se veio a constatar, e que nesta altura já se constatava, que a falta de uma indústria forte, nós vivíamos praticamente todos do comércio e de uma agricultura. Na altura já não era tão forte, não é? Nessa altura também quase à altura do comércio de Santarém. E quando digo do comércio de Santarém, não é que o comércio de Santarém tenha alguma coisa com o comércio de Santarém, mas é a mentalidade das pessoas que ainda continuam a ir a Lisboa, afastando-se um pouco do nosso local para o desenvolver e para aqui desenvolver. E esta situação, agora perdi-me um bocado. Não, Leões. Os Leões. Portanto, os Leões tiveram ali uma fase, após a fusão, que a conquista do título da terceira divisão e da segunda divisão foi interessante. As fases finais que se disputaram a nível nacional foram interessantes, mas quando começou a queda foi desastrosa para a União de Santarém. Já nesta altura a União de Santarém. Na altura foi difícil, houve muitas polémicas em relação... Nesta altura houve bastantes polémicas para a formação da União, de tal maneira que o Grupo de Futebol Empregados do Comércio não quis, que a Académica de Santarém também tinha a sua formação própria, a sua mentalidade própria e não quis. E quando numa fusão que se quer de todos começa a haver fugas, praticamente ficou o Santarém e o Operário. O Operário era um clube ainda com mais dificuldades que a União de Santarém, do que os Leões de Santarém. Mas aceitaram porque aquilo era a âncora da esperança destes dois clubes. Melhores instalações, havia de facto aqui o campo Santas Padeiras, havia ali o campo da União de Santarém. Se calhar perdemos depois com isto mais um campo, o da União de Santarém, para termos o campo das Santas Padeiras com as dificuldades que é estar numa cidade onde... Já nessa altura, e estamos a falar mais ou menos em que altura em que foi a fusão, recorda-se? 70s, 60s e tais? Portanto, isso já tinha saído da vida militar, não, 70 e tal. 70 e tais. E era aí o ponto, você... sempre metido nessas alhadas. Sempre metido nessas alhadas. Mas sempre ou mais o futebol, não é? Mais o futebol, sempre metido nessas alhadas, mais o futebol. Porquê que era isso?
Era uma condição sua? Era a cidade? Era o bairrismo? Era... Bem, vamos ser francos, nesta altura também as outras modalidades não estavam desenvolvidas como estão nesta altura. Sim. É quase só o futebol que existia. Era só praticamente as pessoas, o que viam era o futebol e que viviam muito esta situação do futebol. Nem se esperava que o futebol chegasse a este grau de profissionalismo. E aí também, ainda lá iremos daqui a pouco. Há 36 anos atrás surgiu a Associação de Futebol, a sua ligação à Associação de Futebol de Santarém. Sim. Como é que surgiu essa oportunidade? A Associação de Santarém precisava de um secretário-geral e vieram-me convidar se eu não me importava de ser secretário-geral da Associação de Futebol de Santarém. O secretário-geral era uma figura ali importante porque a maior parte dos presidentes pouco ou nada sabiam ou não estavam muito interessados era mais uma figura de retória de presidente do que propriamente de interesse, com raras exceções. Houve ali pessoas que passaram, presidentes, Alfredo Leitão, pessoas com algum certo impacto e interesse, e todos os que lá passaram, eu acho que mesmo até lá passarem já é importante. Já é importante. A participação. Mas isto não quer dizer que as pessoas tivessem tempo e dedicação para tal. É totalmente diferente. E comecei como secretário-geral. Muito contacto com os clubes, tentando com algumas opiniões tentar modificar alguma coisa que o amadorismo naquela altura era demasiado, mas não era só demasiado na Associação de Santarém, como era demasiado em todos os clubes. E se a Associação de Futebol de Santarém evoluiu alguma coisa para melhores condições, a verdade é que os nossos clubes não conseguiram evoluir dessa situação. E ficámos clubes ligados à nossa terra, muitos clubes ligados à sua terrinha, fazendo este tipo de futebol, e alguns deles, diga-se bom da verdade, a começarem a fazer no futebol, fazerem aquilo que eu posso chamar algumas asneiras de contexto naquilo que era o futebol. Mas a nossa associação, o que nos interessava, e aí tínhamos algumas dificuldades também, era apoiá-los, de modo a que eles não caíssem numa falência como aconteceu a alguns desses clubes. E a associação desenvolveu-se, havia empenho pelo futebol, havia gosto pelo futebol, e foi para mim uma experiência que depois quis sair da associação, absolutamente por nada, porque entendia que quando se está numa situação de 4 ou 5 anos, penso que é suficiente para deixar alguma obra, dar lugar a outros. Mas dar lugar a outros. Mas isso enquanto secretário era em nome próprio ou em nome era em convite dos órgãos dirigentes da associação? Sim. Não em representação dos clubes, de algum clube? Não estava em representação de clubes. Fui indicado, todos nós tínhamos que entrar, eu peço desculpa, como representação de um clube. E o meu clube me indicou, curiosamente, penso que foi da primeira ou da segunda vez, fui indicado pela Académica de Santarém. Pela Académica de Santarém. Mas foi uma experiência enriquecedora, uma experiência que penso que aproveitei ao máximo. Nesse caso, a figura secretário-geral já existia ou não existia? Existia. Já existia. Depois é que praticamente acabou, deixou de ser. Deixou de ver. Mas nesse período foi ao mesmo tempo que ia trabalhando profissionalmente na atividade que tinha? Ou como é que se conseguiu harmonizar essas duas? Com fugas constantes, dentro da hora de trabalho, fora da hora do trabalho, e mais, é que para sustentar a associação, e até no próprio Leões de Santarém, quando estive, só havia uma possibilidade, era sermos organizativos e pensar onde é que podíamos ir buscar alguma coisa de lucro. E então eu recordo que algumas das campanhas que aqui se fizeram, tais como a unidade entre Santarém e a Covilhã, as jornadas de Santarém e Covilhã, foram todas elas da minha responsabilidade, com a organização de um comboio especial que levou Santarém praticamente à Covilhã e a Covilhã aqui, mas não só com o futebol, com cultura, com todas as atividades que havia na cidade. Ainda como secretário-geral nessa altura? Penso que nesta altura já era presidente. E recordo-me quando a Covilhã veio a Santarém, se deu um fenómeno que
foi importantíssimo, e foi a primeira jornada, foi aqui, que foi, as pessoas vieram para a cidade da Covilhã, também eles de comboio, nós combinamos isso uns com os outros, fazem um comboio, a gente faz outro, quando for, e quando chegamos aqui, as pessoas perguntavam-nos, está bem, vocês trataram de tudo, e agora onde é que eu fico? Você tem que arranjar instalações. Então a gente do palco, aí a Câmara a colaborar também bastante, num palco, pedíamos, está aqui um casal que é amigo, não há aí alguém que ofereça, isto era impensável nesta altura, estadia, e aparecia sempre um esclavitano a dizer, eu fico com este casal, que depois fizeram eles, construíram eles as amizades com esses casais, e quando foi ao contar a jornada, ficaram exatamente nessas casas. Mas vamos saltando. Eu estou a pedir desculpa estar aqui a saltar. Sim, vamos saltando aos poucos, mas de qualquer modo, secretário-geral saiu de secretário-geral e deixou a associação, ou passou logo para presidente da associação? Ou como é que o foi presidente. Lembro, na altura eram muitas quesílias entre clubes, entre representantes de clubes, para fazer funcionar a associação. Sim. A verdade é que quando eu acabei o coisa de secretário-geral, foi os clubes que pediram a minha indicação, todos, para eu continuar como presidente. Nessa altura era o Dr. Oliveira Dias, já falecido, que era presidente, mas com muito pouco tempo por causa das suas funções que tinha. Depois ainda passou como vice da CLOC, o Xavier, da qual éramos bastante amigos, até da família e da filha, foi jogadora de futebol, mas a verdade é que eles também não queriam, não tinham tempo e estavam-me sempre a empurrar. E nessa altura, quando foi essa situação, os clubes numa Assembleia Geral pediram para eu poder entrar como presidente. Eu entrei. Era uma experiência, vinha ali com aquela força da juventude, estava ainda em grande... E isso mais ou menos em que altura? 80s ou nem por isso? Ou nem por isso, talvez um bocadinho anos 80 já. Finais dos anos 80, certamente. Finais dos anos 80. Entrei, o primeiro ano correu muito bem, porque resolvi, aliás sempre gostei muito deste tipo de situação, que é, ninguém constrói nada sozinho. Quer queiramos, quer não, ninguém constrói nada sozinho, ninguém faz nada sozinho, e só fazemos se conseguirmos que aqueles que nos rodeiam não saiam do nosso grupo, porque era muito hábito, uma pessoa era presidente e passado um pouco ficava praticamente sozinho, que a sua equipa saía por outros motivos, nunca aprofundei, e mais, naquela altura não era muito hábito. Foi a partir desta altura que nós fizemos isso, haver reuniões constantes com clubes. Eu ia à casa dos clubes, falava com eles. Eu cheguei uma vez a ir à casa de um clube, falar com o presidente, porque andava, e ele tinha a sua tesouraria. Quando me foi mostrar onde tinha a sua tesouraria, eu fiquei horrorizado. Debaixo, na sua cama, debaixo da cama, e ele foi lá tirar os papéis. Eu disse, este homem pode não dever à associação, mas não mostrava o que era o futebol naquela altura. Revela um pouco de algum amadorismo no setor do futebol na nossa região. Sim. Podemos dizer que quando chegou à Federação, e apesar de ter sido secretário-geral, que a Federação estaria ainda nesse caldo de algum amadorismo e menos profissionalização? Não é importante, deixe-me só aqui referir uma coisa. Como é que eu saio daqui para a Federação? Depois de 20 e tal anos, como é que eu saio daqui? Eu tinha já pensado... Só antes, Nelson, só essa questão, só aqui mais umas questões. Mas era a associação. Estamos a falar da associação. Eu não estava a falar da associação da associação. Não, ainda não é a Federação. Já lá. É a Associação de Futebol. Não, no fundo, foi geral, e depois foi aqueles anos todos como presidente. E sempre os clubes a pedirem, nunca tive, somente no final apareceu a concorrer à associação, uma pessoa ligada à política, que via mesmo que era interesses políticos, com algumas situações, não vale a pena referir, que concorreu. Mas eu também sentia o seguinte, quando se está há muitos anos, nós temos que saber sair, temos que saber sair. E a minha dificuldade aqui na associação foi o sair.
porque os clubes habituaram-nos a contas certas, a tudo certo. Este é o homem que nos serve, deixa eu estar aí que não nos aborrece, a defender bem a disciplina, o fair play e essas situações. Então, dessas questões todas, podemos dizer assim, como é que estava a associação quando chegou enquanto presidente? O que é que ficou de estrutural na associação para que, quando saiu, as coisas de dizer, bom, estávamos de uma maneira e agora estamos de outra, tendencialmente melhor, ou não? Sim. Qual foi a minha preocupação para já que sempre pensei que deveria vincar a minha saída, mas não abandonar a associação enquanto não tivesse um imóvel, uma sede, quando não tivesse infraestruturas com carros para transportar os miúdos para os treinos, etc. E essa nova sede foi 2 anos antes, salvo erro, de sair da associação. E nessa altura tive o cuidado de convidar uma pessoa que comecei eu, sem ele saber, a tentar deixá-lo preparado para que se eu saísse, mas eu quando queria sair, nessa altura era mesmo para deixar o futebol, era mesmo. Quando eu pensei sair da Associação de Futebol de Santarém... Nunca tinha tido a ideia, antes de Fernando Gomes, nunca tinha tido a ideia não, eu é que indicava as pessoas para a Federação. Portanto, a Federação, naquelas lutas das associações, que eram muitas nessa altura, com a Federação, de tal maneira que nos desuniu todos nesta altura de rivalidades pelos lugares. Também naquela altura as votações, as associações não tinham voto como hoje têm, havia associações que tinham 100 votos, Santarém tinha 7 ou 8, era fácil. E hoje a votação é igual para todas as associações? Sim, todas têm um voto. Portanto, nesta altura, eu antes indicava as pessoas para lá, e tive pessoas que foram vice-presidentes na área desportiva, tive elementos no Conselho de Disciplina, convidava sempre as pessoas. A verdade é que quando convidava, no fim, é quase que perdia um amigo, porque eles queriam continuar e eu não era este o meu interesse, era que a maior parte das vezes isto rodasse por muita gente para terem o gozo de terem passado numa federação. Eu ia para colocar aqui uma questão que era, nesses tempos, pode-se pensar que a associação era igual a Rui Manhoso, era aquilo que o Rui Manhoso era. Se calhar essa imagem foi a pouco e pouco foi mais ou menos passando, e hoje podia dizer não era assim, mas eu via que era assim, e era assim de tal maneira quando os clubes em épocas de eleições me vinham pedir para continuar. Estava intimamente ligado. Apesar do seu objetivo de que a associação fosse uma equipa e de que houvesse alternância no poder também. Exatamente. Mas era difícil, porque o dirigismo nacional é um problema. De todas as coletividades, é neste momento um problema ainda. Ou melhor, é um grande problema o dirigismo. Não sei o que é que vai ser do futebol daqui a tempos com este dirigismo. Mas o dirigismo naquela altura era um dirigismo de amor à causa. De amor à causa. As pessoas tinham, nas suas localidades, não tinham mais ninguém, tinham amor à causa. Eles tinham que fazer aquilo para a defesa dos interesses dos seus clubes. Portanto... o futebol dessa forma hoje era possível? Penso que não. Penso que não. Porquê? Porque profissionalização... O futebol deu... Mesmo eu próprio, quando entrei na Federação, notei muito esta mudança. E só quero aqui referir rapidamente como é que surge o meu nome para a Federação. Eu, portanto, era de uma associação pequena, mesmo que pensasse que... Associação Clube Desportivo. Associação de Futebol. Era uma associação pequena, mesmo que pensasse que o Dr. Fernando Gomes me conhecia, que não conhecia, e que me quisesse convidar, não o fazia, porque tinha Lisboa, Porto, etc. Mas convidou e logo para vice-presidente na altura. Dr. Fernando Gomes manteve o seu eleitorado e a sua indicação de nomes até 4 dias ou 5 antes dos indicados. Deixou chegar ao limite.
deixou chegar ao limite. E fez bem, eu já explico porquê, porque quando uma associação não é convidada para o relegar, havia a tendência rapidamente procurarmos outro grupo. E era muito disputado o lugar da Federação. O lugar da Federação era disputado. O Dr. Fernando Gomes marcou para Santarém, curiosamente, um jantar e convidou todas as associações para ser aqui definido qual era a sua lista. E disse quem é que tinha convidado, etc., atletas profissionais, pessoas ligadas ao desporto, e agora para as associações, que eram 22, eu tenho 3 lugares para as associações. Obviamente eu que estava ali sentado e que não estava nada daquilo, estava à parte. Isto não é comigo, de certeza. E então convidou Braga, um colega meu de Braga, convidou Aveiro, e depois de convidar Braga e Aveiro, este nome que eu vou convidar, ainda me recordo plenamente, já tenho-me recordado muitas vezes isso com ele, que eu vou convidar, vou-lhe já dizer o seguinte: ou é ele, e não faz como tem feito, que é convidar amigos para irem para a Federação. Portanto, fica sabendo, se não aceitarem essa pessoa, eu aqui comecei a refletir, quem é que o Fernando Gomes quer reconhecer alguém? Quem é que está aqui, coisa e tal. Mas estava longe de pensar. E ele então diz, portanto, a pessoa que eu quero convidar é Rui Minhoso. E Lisboa e Porto ficaram de fora? Lisboa e Porto disseram que sim, que estava bem. Porque disseram que sim, todos eles disseram que sim, se calhar depois lá fora disseram que não, mas já uma vez não me interessava, e eu só é que disse isso, Presidente, eu só lhe vou pedir uma coisa, não vou aceitar já, não, mas é que tu não tens muito mais espaço, tens de dar isto até amanhã às 9 horas da manhã, tem de ter o teu nome, é preciso documentação e mais não sei quanto. E o que é que eu fiz? Recordo-me, disse, bem, vou aqui ver aqui da minha família quem é que me pode aqui apoiar mais. Quem é que pode dizer que sim? Vou deixar aqui a mulher para o fim, vai ser vai ser mais difícil. E comecei pelos filhos. E os filhos, aquilo que me disseram foi, acho que era interessante. Uma pessoa que esteve ligada tantos anos ao desporto, tantos anos, passar pelo maior órgão da Federação. Uma pessoa que não quis, acho que era. Pronto, e fui dizer ao Fernando, disse a ele, olha, Presidente, eu tenho aqui uns problemas. O meu carro está velho para ir para Lisboa, não sei o quê, etc. E ele disse, mas quem é que lhe disse? Eu, depois é que manda, você, o seu carro, não quero o seu carro para nada, não quer isto, não quer aquilo. Está bem, vamos a isso. Aí disse mais. Eu quero um diretor com perfil para ligar com todas as associações. Das pessoas que eu reconheço que não está mal com nenhum presidente de uma associação e que pode fazer esta unidade entre eles, é você. E foi sempre esse o seu pelour do associativismo? Do associativismo. Pronto, esta é a razão de estar à frente do associativismo. Não foi fácil acabar das lutas entre eles, mas conseguimos ultrapassar. E também por isso ele o escolheu para um dos vice-presidentes? Convidou-me para vice-presidente naquela estrutura que eles criaram ao princípio, onde o papel das associações era importantíssimo para o trabalho do Presidente da Federação. Porque se naquele primeiro ano tivéssemos as associações desunidas a pensar noutras coisas, nem o êxito do seu trabalho poderia correr bem. E eu sabia o que é que o Fernando Gomes esperava, ele sabia o que é que eu lhe podia transmitir, portanto o que é que eu fiz? Eu, nesta altura palmeei quilómetros como nunca palmeei. Eu resolvi depois andar desde Bragança até o Algarve a falar um a um com os presidentes das associações. Eu sou o vosso representante lá, vocês nunca tiveram, tudo o que querem vão passar por mim, para que eu possa alcançar os objetivos, não perde-se nas secretarias, perde-se naquilo tudo, e correu muito bem. Só tenho a dizer que correu muito bem. Isso teve de ser assim, por que razões? Antes, o futebol, o setor, a federação, estava muito espartilhado, tinha-se chegado a um ponto em que foi mesmo necessário juntar as hostes. Sim, porque antigamente, talvez até pelo número é claro que isto também tem aqui uma certa justificação, foi que ele alterou a votação. Uma proposta alterou a votação dando o voto. E isto também deu asa, era mais fácil o trabalho. Porque se eu tivesse que lutar com Lisboa, com o Porto, com 100 ou 200 votos, era mais difícil. Se o próximo presidente, porque Fernando Gomes está no último mandato, sairá em princípio em 2024,
Se o próximo presidente da Federação o voltar a convidar, pensa aceitar? Não. Acho que chegou o meu dia para já nem sei se poderia, porque há uma lei que saiu. Pois, estamos a dizer, independentemente disso, sim. Penso que é só para os presidentes, pelo menos. Eu também penso, todos nós pensamos que é só para os presidentes, mas há uma lei que saiu, mas não estou de maneira nenhuma interessado. Acho que temos que saber sair. A tal alternância. Exatamente. Se me perguntar se eu gostaria de sair e continuar a ter qualquer outro tipo de atividade que me desse o prazer de me sentir feliz. Olheiro? Olheiro, por exemplo, não. Olheiro. Só se for para tomar conta dos netos, tem habilidade, só se for para isso. Mas ligado ao futebol também penso que há que aquilo que eu tenho notado, há que ter que rejuvenescer de ideias. Eu tenho tido sempre a sorte de dar sempre uns palpites em relação ao futebol, porque há quem me considere lá dentro da Federação que sou quem melhor conhece a área de onde estou ligado, quer do dirigismo nacional deste futebol, quer como de outros, não tenho tido qualquer problema e penso que conheço bem as dificuldades. Penso que defende que, por falar em dirigismo, que os dirigentes dos clubes de futebol, pelo menos clubes de futebol mais pequenos talvez, sejam jovens, não é? Penso que sim, mas a verdade é o seguinte, eu penso que sim, e gostava que sim, mas como é que nós vamos arranjar quando o nosso jovem luta por dificuldades e quer receber dinheiro, e tem que receber dinheiro? Este amadorismo puro do dirigismo não pode ser, não tem uns dias muito relativos, porque antigamente, quando se ia para os clubes, era numa perspectiva até de vir a subir para outros lugares, e essa situação já não cobra. E a gente verifica que os dirigentes dos clubes vão lá porque não cobram, porque têm essa dificuldade, não é? Portanto, eu penso que entrar sangue novo na Federação. Há quantos anos é que o Rui está, estes corpos gigantes, enfim, já há vários mandatos, mas... Há 12. É 12. E aqui, com essa pergunta, se quisermos fazer um tipo de retrospectiva, se inicialmente foi esse embate que se teve de juntar as hostes, por assim dizer, depois das hostes juntas, que outras dificuldades é que surgiram, que outras soluções é que se teve que arranjar nessa área do dirigismo? Bem, eu acho que mesmo até nós, Federação Portuguesa de Futebol, temos de ano a ano alterado toda a nossa mentalidade, quer como dirigentes, as nossas condições como dirigente, de tal maneira que quando entrei havia 4 ou 5 seleções, não mais. Neste momento há 27 seleções nacionais. Na área do futebol? Na área do futebol, masculinos, femininos, futsal, futebol de praia, não sei quantos mais. Sim. Há uma maneira de ser deste presidente que me tem alegrado porque sabe nos estimular e sabe corresponder absolutamente àquilo que é o desafio nacional. Eu tenho aprendido muito nesta área, tenho aprendido muito nesta área. Tenho as nossas equipes de trabalho, ainda agora tive a oportunidade de dizer numa reunião, conseguimos ter um ambiente de camaradagem, de aceitação, que fizemos uma família dentro daquele grupo. Eu, por exemplo, quando entrei, pensei então assim, vai ser difícil. Eu tenho aqui 3 que são aqui das associações e eu esses, mais ou menos, conheço-os tudo bem. Mas estes jogadores profissionais que nunca foram dirigentes, estas figuras que vêm com outro tipo de mentalidade, outro tipo de dirigentes que lá tínhamos, ligados a outras áreas, eu disse, não vai ser fácil, mas não. Eu considero-os todos amigos, mas, sinceramente, onde eu me sinto mais à vontade e com melhores amizades é exatamente nos ex-jogadores de futebol. Curiosamente. E há conhecimento? Pelo conhecimento, pela amizade. Se nós, por exemplo, temos 21 seleção, há sempre um colega que não pode ir a uma ou a outra por qualquer motivo. Eu, dentro das minhas possibilidades, vou ao futebol de praia
o Pauleta ou o outro pede-me, tem que ir à França, não sei o quê, etc. Não podes fazer 3 jogos e vou eu para qualquer lado para fazer aquilo ao Pauleta. Como lhe peço a ele faz. E, portanto, há este tipo de camarada. Entreajuda. Nem é preciso estarmos a dizer ao Presidente. O nosso trabalho, nós sabemos a nossa responsabilidade, sabemos que temos de ter naquele posto de trabalho alguém que possa responder. O Presidente gosta que nós estejamos presentes em todos os aniversários dos clubes, em todas as situações dos clubes, e nós estamos presentes nestas situações. Agora, se me perguntarem, e não discorda de nada? Não, eu discordo de algumas coisas. Mesmo em relação ao dirigismo, aquilo que eram as associações, com o poder que as associações tinham, como disse e evidenciou há pouco, isso foi mais relativizado umas com as outras. Sim. E que trabalho é que surge dessa relação? Deste trabalho resultou que nós apoiámos as associações fortemente, estamos a apoiar monetariamente fortemente. Conseguimos meter um diretor técnico, um homem da área financeira, um homem da vossa área, da comunicação social, e um homem do marketing, pagos por nós, com formação dada por nós, pagos por nós, nas associações para o desenvolvimento. E o que nós queríamos era que esses elementos não só fizessem o trabalho das associações, mas fossem depois a cada um dos clubes, tentar que os clubes tivessem estas áreas também na deles. Tem sido muito difícil essa situação. Porque para isso tudo, eu compreendo, é que tinha que existir dinheiro depois para apoiar os clubes. Mas se nós formos apoiar os clubes, a gente já sabe o que é que vai suceder. O clube começa a receber o dinheiro e pensa que a sua equipe está a perder jogos e vai gastar. As associações, nesse caso, com a vossa estruturação, passaram a ser mais profissionais? Podemos dizer isso? Passaram a ser. E também mais, é que eu às vezes fico admirado como é que eles mesmo assim ainda correspondem. Porque nós quase diariamente queremos coisas deles. Por exemplo? Se o Presidente pensava em não estar fora da situação, o Presidente neste momento de uma associação tem que fazer. Tem que estar presente. As nossas agendas são muito... E chamamos-los sempre para eles poderem colaborar. E estamos a lançar uma série de programas que só podem ser lançados se as associações, desde o futebol, e estamos sempre a inovar. Santarém, onde é que está nesse ranking nacional? Se disse que no início era uma associação relativamente... Santarém está, salvo erro, no 7º lugar. Em 22 penso que é ótimo. Entretanto, estamos a poucos minutos de terminarmos. Há aqui várias coisas que ainda gostaríamos de falar. TES Cup está a decorrer. Qual é a importância que para a nossa região, sobretudo? Para a nossa região acho que é importantíssimo. Acho que é importante. É um torneio muito bem pensado. Já é um torneio que vem de há muitos anos. Já foi há muitos anos. Mas foi da altura criado quando era dirigente. Dirigente com outro nome. Depois eles foram aperfeiçoando e bem. E o que é que se pretendia? Pretendia-se que em todas as localidades houvesse uma seleção. E como esses miúdos não eram chamados à seleção nacional, ou representarem uma seleção, pudesse prevalecer na sua imagem que foram chamados a uma seleção, em representação. E tivemos pessoas que quiseram, não eram dirigentes e passaram a ser dirigentes desses clubes, agora já têm outro tipo, não é assim muito fácil arranjar dirigentes, mas é muito importante para a nossa região. Vivemos num mundo atualmente que não era certamente o que acontecia quando se começou a dedicar ao futebol, em que alguns jogadores têm ordenados milionários. Por outro lado, temos, para não falar de outros desportos fora do futebol, temos talvez futsal, talvez ainda o futebol feminino, se bem que agora nos últimos dias ou nos últimos tempos as coisas mediaticamente se inverteram um pouco, o futebol amador, que serão talvez os parentes pobres num mundo tão rico? Talvez não. Tudo aquilo que se disputa a nível nacional, desde o do futebol feminino, desde o futsal, com exceção do futebol de praia, quem luta com dificuldades são os clubes. O jogador já tem, mesmo no futsal, no campeonato principal, já tem um valor. Mais do que isso, a Federação tem tido cuidado com patrocínios, apoiar especialmente os clubes das suas primeiras ligas e primeiras divisões para poderem suster
esse nível, e eles têm que fazer o seu trabalho, obviamente, mas têm que suster esse nível. Não são um parente pobre. O futsal está-se a desenvolver, o futebol feminino tem muitos apoios da FIFA e da UEFA, queremos, aqueles organismos que querem lançar o futebol. Eu até deixo aqui um conselho: façam futebol feminino, porque o futebol feminino quase que é de graça para os clubes. E a nós o que nos interessa é que o futebol feminino se desenvolva com maior número de atletas, maior número de praticantes. E se tivermos a sorte, que é muito difícil, que neste futuro campeonato do mundo, sim, a nossa seleção fizesse um brilharete, a nossa seleção fez um agora já fez apuramento, sim, e nós conquistámos mais não sei quantos milhares de atletas e de moças. A maior parte delas já estão a jogar no estrangeiro, em bons clubes, com bons vencimentos, etc. O problema do futebol, na minha opinião, vai ser o dirigir. Eu tenho muito medo deste futebol distrital. Tenho medo do futebol distrital. Mas porquê? Porque há pequenos poderes, há pequenas desorientações em relação à orientação geral? Eu sinto, que o que é menos apoiado é os clubes. Apesar da boa vontade, o que é menos apoiado é os clubes destes campeonatos. É o sacrifício destes clubes. E não há nenhum dirigente a pedir-lhe tanta coisa. Mas nós temos agora uma situação que é a certificação, que obrigou os clubes a terem, para praticarem desporto, tem que ter condições, tem que ter médicos. Quer dizer, quando não há médicos num país e a gente está a exigir que o clube tenha um médico permanente, que tenham aparelhos de todas as maneiras, se as câmaras não ajudarem os clubes nesta fase, pode ficar em causa? Pode ficar em causa, porque os clubes depois não podem entrar para os campeonatos. Eles podem estar a disputar o campeonato distrital, mas para irem para os campeonatos nacionais, o clube tem que ter não sei quantas estrelas, 3 ou 4, não interessa, e ter condições para a sua prática. Depois temos uma coisa que é inacreditável, eu acho que nós não devíamos ter muitos campos desportivos, mas temos que ter os campos desportivos. Nós não podemos aumentar a prática mais se os nossos campos não forem utilizados. Pegando nisso e falando de Santarém, foi há poucas semanas, anunciado que, em conjunto, a Câmara de Santarém e a Associação de Futebol de Santarém irão construir uma academia junto às piscinas. Isso é suficiente ou Santarém precisa de mais instalações? Eu penso que é suficiente. E também já vi um campo de arraigo, salvo erro, num antigo coisa militar. Acho que é suficiente. Em relação a isso, só quer dizer o seguinte: isso partiu de mais uma organização da cabeça do Fernando Gomes, que gostaria de deixar antes de sair uma academia a cada associação. E para isso apoiámos fortemente essa situação, depois partia da competência, da capacidade de quem está à frente das associações a poderem fazer a sua academia. A academia esta com 2 campos desportivos, não estamos a exigir mais, estamos a exigir numa outra fase um pavilhão, Santarém, e muito bem com a sua Câmara Municipal, uma obra que eu louvo e acho que muito bem resolvida pelas duas partes, conseguiu arranjar um ótimo local, que este campo da associação pode ser o pontapé de saída para tal, e não só para a associação, porque a associação depois só quer o campo para treinos, etc., mas poder, com este acordo entre Santarém e a Câmara e este apoio com a Câmara, poderá ser importante até para disputar lá outro tipo de jogos. Depois sim, vir o nosso Estádio Municipal. Há outras academias noutras localidades, noutras cidades? Eles têm até ao final do ano, estão a trabalhar para isso. Mas também temos que ver uma coisa: se não tiverem por trás as câmaras para apoiar nos seus custos da manutenção, etc., podemos estar aqui a criar um problema. Será nas capitais de distrito? Nas 22 associações. Neste momento, Aveiro já tem, Já concluída mesmo? Já concluída. Viseu tem já concluída. Lisboa vai começar já tem campo, já está na sua organização. Porto já tem, Algarve tem, portanto, Bragança tem. Última questão, quer dizer, está a iniciar. E precisamente Santarém está estimado daqui a um ano também vir a ter. Eu penso que eu acho bem. Isso. E este era, antes do Dr. Fernando Gomes terminar,
a associação ficasse já marcada. Santarém, nesse sentido, e última questão, Santarém precisa ou tem carência de um clube forte, de indústria, de comércio, como é que Santarém pode ter... Como sabem agora, os clubes estão pendentes, o clube forte agora já não é o clube, é uma SAD. Uma SAD, sim. As SADs têm dado muitos problemas aos clubes e terminam nas suas fusões, no seu acabar historial, no perder-se isso. Se nós estivermos à frente destas SADs, consciência, estamos bem localizados para termos... Santarém está no bom caminho daquilo que você sabe? Santarém está a caminhar bem, porque não está a fazer muitas loucuras, tem uma equipe para ver se consegue subir, não fazendo muitas loucuras, mas penso que sim. Muito bem. Mas só queria dizer aqui uma coisa, só para terminar. Dois clubes aqui da cidade de Santarém que eu gostaria aqui de dar os meus parabéns. A Académica de Santarém no seu desenvolvimento de futebol jovem e o Vitória de Santarém no futsal, quase como um dos principais clubes portugueses. Muito bem. Rui Manhoso, atual diretor da Federação Portuguesa de Futebol, foi o nosso convidado de hoje à quinta. Agradecemos por isso e por ter estado nesta última hora connosco. Da nossa parte, voltamos na próxima semana. Daqui até lá, tenha uma boa semana.